querida e amada torcida vascaína. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente. É feito de torcedor para torcedor. E, graças a Deus, um domingo feliz para nós vascaínos. Depois de uma excelente noite de sono, acordamos nesse domingão feliz. Por quê? Porque ontem o Vasco venceu o Fortaleza por 3-0 em São Januário e mostrou futebol. Mas antes de falarmos um pouquinho sobre a partida de ontem, eu peço aquela curtida, aquela compartilhada desse vídeo para mais vascaínos. Compartilha nosso grupo do Zap. Vamos fazer esse canal do Resenha Vasco crescer, ser o maior canal de resenha vascaína aqui do YouTube. Então, para isso, vascaínos, eu preciso da ajuda de vocês. Compartilha, dá like, compartilha, inscreva-se no canal e ative a sinetinha para poder receber notificações que nós subimos vídeos diários aqui para vocês com informações do Vascão. Mas vamos lá, ontem o Vasco venceu o Fortaleza por 3-0 em São Januário e mostrou futebol para o seu torcedor. É impressionante como o Fernando Diniz, com apenas 3 treinamentos e no meio desse treinamento, um jogo com uma viagem internacional para a Argentina, conseguiu modificar a forma de jogar desse time, nos dando esperança de que podemos sim ter um time um pouco mais competitivo, um time que consiga brigar mais pelas vitórias. Claro que no futebol nem só vitórias que se vive o time, mas agora nós estamos vendo que esse time pode competir. Anteriormente nós vimos um time combalido, um time lento, um time sem jogadas, um time bagunçado, e ontem já podemos ver totalmente ao contrário, um time um pouquinho mais arrumado, um time com uma posse de bola, um time com toque de bola, saída de trás com toque de bola, rifando muito pouco a bola, não é aquele time que só dava chutão para frente, é aquela famosa tática que eu já venho falando aqui no canal, desde o início do ano, a famosa tática se vira verrete, era chutão para frente e se vira verrete, hoje não é mais isso. Hoje o time intercalou saídas de bola, tocando pelo meio, tocando pelas laterais, inversões de bola, vimos várias inversões de bola, de um lateral para o outro, vimos também jogadas de transição, jogadas de ultrapassagem, assim, eu fico impressionado positivamente como o Diniz conseguiu modificar isso com apenas 3 treinamentos. É muito bom que nós vimos ontem em São Januário, nos dá a esperança de que esse ano não vai ser tão tenebroso como nós estávamos vislumbrando pelas partidas que o Vasco tinha tendo, mas é claro, não vamos também achar que está tudo perfeito, não é 8 nem 80, o Vasco ainda carece de algumas mudanças do departamento de futebol, carece muito ainda do seu CT, carece ainda de algum reforço para esse elenco, porém, tivemos a esperança renovada na noite de ontem e temos esse domingo feliz aqui, um domingo mais tranquilo, que a gente não fica pensando que time horrível. Ontem o Vasco competiu, ontem o Vasco jogou futebol, e isso traz esperança. O torcedor vascaíno só quer isso, que é um time que joga futebol, um time que compete. Mas, é claro, sabemos ainda, repetindo o que eu falei anteriormente, ainda precisamos de alguns reforços, de 4, 5 reforços, e isso eu acredito que Diniz vai conseguir. As reuniões já estão sendo feitas, as movimentações do elenco já estão sendo feitas, já tivemos rescisões de contrato de Capasso, já tivemos a rescisão de contrato de Souza. Agora, um detalhe que nem eu me atentei para isso, mas um colega que agora não me recordo qual foi o canal que na coletiva fez a pergunta sobre o Jair, me desculpa, mas o crédito todo dele, ele perguntou sobre o Jair. Jair não foi relacionado ontem para a partida contra o Fortaleza. Aí Diniz foi bem sincero, falou abertamente que ele gostaria de trabalhar com o Jair, sempre quis, inclusive quando ele era do Fluminense, ele tentou o Jair, só que o Jair optou pelo Vasco. Ele acha o Jair um grande jogador, porém ainda está nessa análise de elenco, e se ele jogasse ontem, ele faria a 7ª partida e não estaria disponível para, de repente, para uma negociação com os times do Brasileirão. Então, Jair não jogou ontem também nessa perspectiva, nessa análise de elenco que ele está fazendo. Ele falou que o Vasco tem muitos jogadores para essa posição e, de repente, tirando 1 ou 2 jogadores dessa posição, abriria espaço na folha para reforçar em outros setores, talvez, que o Vasco precise mais. Mas é claro, assim, Diniz, de uma forma muito coerente, falou que essas análises estão sendo feitas, não tem nada decidido. Jair, não é por isso que o Jair vai ser vendido, que o Jair vai sair, mas é uma alternativa e que tudo está sendo estudado, tudo em prol de tentar melhorar essa sequência para o Vasco. E agora, voltando ao assunto do jogo de ontem,
Diniz reforçou bastante, ressaltou, bastante na sua coletiva, que o mental, sim, é o que está prevalecendo por enquanto, que é a parte de preparação física, que ontem foi surpreendente. Nós vimos um time praticamente correndo os 90 minutos. Ele fez alterações mais para o final da partida para, de repente, dar uma parada no jogo, mas o time correu praticamente os 90 minutos. Um time que a gente criticava bastante a preparação física, muitas críticas ao coordenador de performance e preparação física, o Daniel Félix, são feitas, mas ontem nós vimos um time combativo, um time com uma pressão pós-perda, um time que sustentou a intensidade por pelo menos 85 minutos, assim, muito surpreso, ficamos muito surpresos, mas é aquilo que a gente de repente falou já em algumas lives anteriores, vocês viram no meu canal, na época do nosso antigo treinador do Carille, eu falava que de repente a intensidade do time caía no segundo tempo, não era só por questão da preparação física ruim, que era questão por correr errado. O time correndo errado cansa mais. O time sem a posse de bola cansa mais. O time para correr atrás da bola cansa muito mais. E esse time do Vasco ontem, já demonstrou esse toquezinho de bola. Já demonstrou que pode ficar com a posse de bola, ou seja, você com a bola no seu pé, você cansa menos. Tivemos uma atuação excelente do Coutinho, assim, vindo buscar jogadas, clareando jogadas. Ainda precisa chutar um pouquinho mais forte, ainda está faltando força desse chute, ainda precisa, acho que de repente, fazer um treinamento de força nessa parada do Mundial. Eu não sou preparador físico, eu não sou especialista nisso, mas nessa parada que vai ter para o Mundial de Clubes, Coutinho, uma dica que eu te dou, tenta buscar força. Faz treinamento de força, além, claro, da preparação física, mas busca força, tenta fortalecer. Seus chutes ainda estão sendo um pouquinho fracos, mas você se movimentou bastante, lutou bastante, inclusive foi expulso, né? Coutinho foi expulso, vai desfalcar a gente no jogo do próximo sábado contra o Fluminense, mas justamente, de repente, por essa pilha, por essa motivação extra que o Diniz botou, essa mentalidade vencedora que ele botou nos jogadores, que o futebol, sim, pode perder, pode ganhar, mas que o futebol é alegria, que o futebol é entrega, que o futebol é intensidade. É isso que, inclusive, o Diniz falou que isso é o dinizismo, que o dinizismo não é toque de bola, né? Aquele toque que também é comum de ver no time do Diniz. Mas ele diz que o toque de bola sai por isso, por os jogadores terem coragem para jogar. Que o dinizismo é coragem, é perseverança, é jogar futebol com alegria, é respeitar a camisa que veste, respeitar o torcedor. E isso é o dinizismo, que ele fica muito taxado por esse toque de bola, mas que ele ontem mesmo ele falou que o Vasco alternou 3 variedades de saída de bola. Saiu com as bolas curtinhas, saiu com bolas médias pelo meio, saiu com bolas longas em que o Verratti deu casquinha, o Verratti escorou e assim, não é só o toquezinho, o dinizismo. O dinizismo é coragem, é vontade de vencer, é respeitar o torcedor, respeitar a camisa que veste e principalmente ter a alegria de jogar futebol. Que futebol você vai perder, você vai ganhar e você vai empatar. Que você tem que ter alegria e ter essas outras características de coragem e respeito aonde você está trabalhando. Então, nos deu muita esperança. O jogo de ontem nos deu muita esperança. A gente tem esperança de que, de repente, o Vasco em 2025 não vá sofrer assim. Não vá sofrer como a gente esperava. A chegada de uns 3, 4 reforços nessa janela seriam muito bem-vindos, é claro. Essa reformulação do elenco deve acontecer. Já vimos esse caso do Jair não ter jogado ontem, nem ter sido relacionado. Souza e Capasso já saíram na sexta-feira. E não dá esperança. Não dá esperança de 2025. Aquele todo 2025 tenebroso que nós estávamos vendo, que nós estávamos com essa perspectiva que 2025 seria tenebroso, deu uma melhorada. Esse jogo de ontem fez com que o Vascaíno criasse essa esperança. Assim, agora a gente conseguiu ter uma noite feliz, estamos tendo um domingo feliz. Justamente por isso, pela esperança. Estamos com a esperança renovada, a esperança que Diniz trouxe para a gente. Na entrevista coletiva que eu participei presencialmente, eu estava lá, eu vi isso nos olhos do Diniz. Realmente ele está focado em tentar fazer um bom trabalho aqui no Vasco e vai conseguir fazer um bom trabalho. Já nesse seu primeiro jogo em São Januário, com apenas 3 sessões de treinamentos, tendo um jogo e uma viagem internacional no meio dessas 3 sessões, já vimos essa mudança, já vimos um time jogando futebol. É isso que nos deixa esperançoso e feliz. É só isso que o Vascaíno queria. E ontem nós tivemos isso. Um time que jogou futebol. Jogou futebol. É só isso que nós queríamos. Vimos também, agora analisando mais aprofundadamente a parte tática, essas jogadas de ultrapassagem, as jogadas de transições. Vimos um Tietê sensacional no meio de campo, se movimentando bastante, dando opção em todos os lados do campo. Nuno Moreira também. Teve um momento do jogo que vimos Piton pelo lado direito. Piton também ontem, a gente não pode negar, Piton fez uma partida ok, não falhou,
Paulo Henrique na jogada do gol, sensacional, uma meia-lua. Verratti, como sempre, nosso finalizador. Coutinho, até ser expulso, também estava fazendo uma boa partida. Ou seja, o time todo jogando bem. O time todo com coragem para jogar. Luiz Gustavo fazendo lançamentos, assim, lançamentos longos, porque, como eu disse, o Vasco não ficou só de saída de toquezinho de bola, alternou saídas de média distância, longa distância. Saída de toque de bola foi a maioria, mas sim, teve jogadas de transição de média distância. Assim, vimos um time de futebol, vimos algo positivo, algo que pode nos dar assim, esperança de um futebol melhor, de um ano de 2025 melhor, que não seja tão tenebroso como estava vislumbrando há poucas semanas atrás. Então, vascaínos, antes de encerrar esse vídeo aqui, eu peço aquela curtida, aquela compartilhada aqui no nosso canal. Inscreva-se no canal quem não é inscrito, quem está vendo esse vídeo não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe aqui para os vascaínos conhecerem o canal Resenha Vasco, para a nossa resenha vascaína crescer bastante. Eu desejo a todos um bom domingo, que esse nosso domingo agora, um domingo feliz, depois de uma vitória de 3-0 do Vascão, que se repita mais vezes, a gente vai se repetir, depois do jogo de ontem, a esperança vascaína se renova. Hoje nós temos um time, ontem nós tivemos um time jogando futebol, hoje a esperança é de que o Vasco vai jogar futebol. Desejo a todos um bom domingo, até amanhã e saudações vascaínas.